capítulo 3. Josué capítulo 3. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia. Diz assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Bom, é importante nós entendermos que esse episódio da história de Israel foi logo depois da morte de um dos grandes líderes de Israel, Moisés. Agora, dirigidos pela liderança de um segundo líder também forte, cheio do poder de Deus, levantado pelo Senhor, assim que Moisés veio a falecer. E esse líder Josué está conduzindo o povo de Deus à continuação da sua história, a conquistar aquilo que Deus disse que levaria eles a conquistarem, que era a terra prometida. E agora eles estão passando por um momento desafiador. O capítulo 3 fala que eles estão diante do Rio Jordão. Logo depois do rio, do outro lado, está uma das grandes conquistas de Israel, que seria a cidade de Jericó. Uma cidade tomada por muralhas, cercada por muralhas, quase que intransponíveis. Esse era o desafio do povo de Israel. E tudo que eles precisavam fazer era continuar confiando no líder Josué. A partir do verso 1 do capítulo 3, nós vemos ali Josué levantando-se na presença do Senhor, junto com o povo de Israel, dependendo completamente do Senhor. E eles vão em direção ao Jordão, atravessar aquele primeiro desafio, naquele momento tão importante para Israel. Verso 2 diz que sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E Josué falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante desse povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: esse dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando virdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão.
Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigarzeus e os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão num montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. Quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da sega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separavam-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Aleluia. Vá comigo ao capítulo 6. Um pouco mais à frente, diz assim o versículo de número 1 do capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodearei a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, o chofar, ouvindo vós o seu som, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo. E o povo subirá por ele, cada um em frente. Eu quero que você agora repita essa leitura que nós acabamos de fazer do versículo 1 ao 5, mas com bastante atenção a alguns detalhes. A ordem de Deus para Josué e o povo era, ele começa dizendo, ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e entrava. Israel chegou chegando. Israel chegou ali tomando posse da promessa. Israel, a nação, chegou ali entendendo, convicta, acabaram de passar pelo Jordão, experimentaram o maior milagre. Estavam diante de uma cidade. O que seria Jericó? Depois de quem acabou de passar pelo Jordão a seco? Qual seria a dificuldade deles entrarem ali naquela cidade? Talvez eles estivessem assim, completamente envolvidos, empolgados. Nós vamos entrar, nós vamos detonar nessa cidade. Nós temos que estar atentos, porque às vezes
Nós podemos perder a bênção por deixar a nossa empolgação ou exagero das nossas emoções ir muito além daquilo que Deus tem preparado para nós, ou daquilo que Deus mandou fazer. Diz ali que então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó. Deus falou: tenho dado na tua mão Jericó. Se Deus falou, assim vai ser. Josué tinha essa convicção. Não somente a cidade, mas eu vou dar a você, o rei desta cidade. Vou dar isso tudo, todos os que estão ali, os homens valorosos. Agora, vós, pois, todos os homens de guerra, precisam fazer algumas coisas. Rodeareis a cidade. Eu queria te fazer uma pergunta, querido irmão. Imagine se quando Deus chega aqui para Josué e diz ali: olha, você, todos os homens de guerra, vão rodear a cidade, cercando-a uma vez. E assim vocês vão fazer por 6 dias. E aí então sai Josué com os homens de guerra e cerca aquela cidade, conforme Deus está dando aqui a orientação. E aí eles fazem isso no primeiro dia, no segundo, vão ao terceiro, ao quarto, e já no quinto eles estão certos de que Deus vai fazer a vitória. E aí no quinto dia eles estão dizendo: uau, é agora, Deus vai fazer a vitória. Eu pergunto a você, Deus faria alguma coisa? Sim ou não? Eu creio que não. Por quê? Porque Deus falou para eles fazerem isso quantos dias? 6 dias. E eles fizeram quanto? Segundo a minha ilustração, 5 dias. Ficou faltando um dia. Aí você poderia pensar assim: ah, mas por um dia Deus faria isso. Bom, se Ele quisesse, Ele faria. Mas a questão aqui que está em jogo, a questão é que Deus deu uma ordem, e a ordem que Deus dá é necessária que nós a obedeçamos. Se queremos ser bem-sucedidos na nossa vida, nós temos que viver uma vida em obediência. A quem? A palavra de Deus. Se Deus mandou fazer, eu vou fazer. Se Ele disse para eu não fazer, eu não farei. Se Ele disse para mim, avance, eu avanço. Se Ele disse para mim, pare, pare. Era assim com Israel. Quando Ele dava ordem a Israel, sigam viagem. Israel, você sabe muito bem da história, desmontavam todas as suas tendas. Imagine só que não era fácil o trabalho. Eu imagino que era um tipo de tenda fácil, porque eles tinham que fazer isso todos os dias, em todos os momentos. Estavam caminhando no deserto e de repente Deus tomava uma decisão e dizia ao líder: pare aqui e acampe. E lá vinha o som do chofar e eles diziam: acampe aqui. Israel: poxa, faz um dia que nós estamos viajando. Acabamos de ter o trabalho de desmontar. Agora nós vamos ter que arriar de novo. Sim, Deus mandou. Aí eles arriavam, de repente Deus dizia: marchai, siga em diante. Alguém poderia questionar e dizer: nossa, mas Deus está de brincadeira com a gente? Sabe, irmãos, a verdade é que olhando esse texto, nós muitas vezes não acreditamos que isso pudesse acontecer. Mas a grande verdade é que isso muitas vezes acontece todos os dias na vida de muitas pessoas. Não seguimos as direções, mas aqui no texto Israel segue à risca. E assim foi no 6º dia. No 7º dia eles rodearam a cidade 7 vezes. Os sacerdotes tocaram as buzinas. Teve um que tocou prolongadamente a buzina conforme Deus havia dado a ordem. E ali o povo, ouvindo o sonido daquela buzina, todo o povo começou a gritar com grande brado. Imagine se o povo tivesse gritado: ah! Todo mundo junto, em um só coro. Ah! Teria caído as muralhas de Jericó? Se Deus quisesse que tivesse, teria. Mas a questão aqui é que Deus deu uma ordem: gritai, gritai. E assim eles fizeram com grande brado. E o muro daquela cidade veio abaixo. E
e o povo subira por ele, cada um em frente. Agora, avance um pouco mais no texto, verso 16. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Essa foi a ordem. Verso 20, pouco mais à frente. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade de Jericó. Eles tinham um grande desafio diante dos olhos deles. Querido, talvez você está aqui nessa noite, você está diante de um grande obstáculo na sua vida. Talvez apareceu uma grande muralha no seu caminho nesses dias. Você estava vivendo a sua vida, procurando obedecer a Deus, mas de repente aparece uma grande muralha diante da sua história. O que fazer? Se Deus disse que você vai conquistar, você vai conquistar. Ainda que a muralha seja grande, se Deus falar para você, você vai conquistar, você vai transpor esta muralha, você vai gritar e você vai conquistar, isso vai acontecer. A grande questão é que muitas vezes nós esperamos as maravilhas de Deus, esperamos as coisas que vão acontecer lá na frente, no futuro, e elas estão próximas da nossa vida, eu creio, muitas delas, mas nós muitas vezes não nos movemos de acordo com a vontade de Deus. O primeiro versículo que eu li, verso 5, Josué, antes de atravessar o rio, ele diz ao povo de Israel: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu vejo aqui nesta palavra uma chave que desata milagres, a santificação. Se santifique hoje, não é amanhã, mas se você se santifica porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas, não. Faça hoje, esteja alerta hoje, olhando para a sua vida hoje. Agora pense comigo, o que é santificai-vos? A palavra santificar, ela significa, você já sabe disso, consagrar, dedicar, purificar, separar, apartar. Era essa a palavra de Deus, por meio de Josué, ao povo de Israel, que passaria pelo rio Jordão. Nós podemos aqui entender que esta santificação que Josué pede, era se separar, eles precisavam se guardar, se separar de um sistema, como nos nossos dias, no nosso dia a dia, nós temos que nos santificar, nos guardar de um sistema maligno, que está ao nosso redor, quer nos destruir todo o tempo, quer nos arrancar todo o tempo da presença de Deus. Um sistema que espreme de todos os lados e quer fazer você desistir das promessas de Deus. Quantas pessoas nesta pandemia, tristemente eu digo isso, quantas pessoas nesta pandemia desistiram da fé? Se desanimaram. Quantos abandonaram a carreira? Quantos acreditaram que estava bom assim? Está tranquilo. Deus está no controle. Mas no final, os dias foram passando, as batalhas nós fomos vencendo e estamos vencendo a cada dia, mas quando olhamos, nós não estávamos tão fortes como deveríamos estar. Muitos pensando assim. Se fizer uma avaliação, vai perceber que não estava tão forte como imaginava. Eu me garanto, muitos não se garantiram. Muitas pessoas, conheço muitos, que se desviaram, que enfraqueceram, e que estão andando, sabe lá onde hoje? Porque não quiseram ouvir a voz de Deus, não quiseram
projetar seus caminhos, sua vida sobre os ensinos do Senhor. Não quiseram projetar sobre as promessas do Senhor. Olha, eu tenho coisas tremendas para fazer na vida de vocês amanhã, mas hoje vocês precisam se guardar. Hoje vocês precisam se santificar. Hoje vocês precisam buscar mais a minha presença. Hoje é necessário você estar atento, policiar a sua caminhada, as suas palavras, aquilo que os seus olhos veem, aquilo que você tem lido, aquilo que você tem escutado. Hoje é dia de você guardar isso. Hoje é dia de você estar atento ao chamado de Deus. Hoje é dia de você buscar mais ainda a palavra do Senhor, orar mais ainda. Porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. É hoje. A santificação, ela foi uma exigência de Deus para o povo de Israel lá na antiga aliança, mas ela também é uma exigência para o povo da nova aliança que somos nós. Deus também espera de mim e de você que nos santifiquemos, nos guardemos, cuidemos. Meu irmão, Jesus está às portas, Ele está voltando. Você não pode dar bandeira alguma para que o inimigo te derrube. Agora é o momento mais importante da igreja, onde a igreja precisa estar alerta, atento, obedecendo o chamado. Ah, pastor, mas temos tantos limites diante de nós, não podemos mais nos locomover como antes, não podemos mais falar com as pessoas, não podemos mais abraçar as pessoas, não podemos dizer isso, achar uma desculpa. O mesmo Deus que esteve antes, quando tudo estava tranquilo, é o mesmo Deus que está agora, quando as coisas não estão bem. O mesmo Deus que amou lá no passado, é o mesmo Deus que ama hoje o pecador. E que deseja que eu e você, nós nos atinemos para isso. E nos coloquemos à disposição dEle, prontos para sermos usados com os meios mais diversos que Deus tem nos trazido, para que nós possamos alcançar os corações pecadores que estão distantes de Deus e fazê-los como nós, que agora, como ainda pecadores, mas remidos, transformados, perdoados pelo poder do sangue de Jesus. É importante, amados, queridos irmãos, relembrarmos que estas palavras que Deus fala, santificai-vos, e maravilhas, santifique-se hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vocês, estão em uma sequência que nós podemos assim parafrasear, no sentido de que quem se dedica com Deus hoje, terá um futuro maravilhoso. Se você se dedicar ao Senhor, se dedique, abandone o pecado que você está cometendo hoje. Deixe esta vida pecaminosa. Deixe isso que você faz, que você sabe que o Espírito Santo que está em você, assim que você faz, ele se comove, ele vai dizer, ele vai dar um alerta a você, ele vai dizer, olha, estou triste. Porque você permitiu, você caiu nestas armadilhas do diabo. Você cedeu a esta tentação, você se afastou de Deus, você deixou a sua fé. Volte para o Senhor, arrependa-se, abandone este pecado, se limpe, se purifique. Sabe quantas vezes por dia você precisa pedir perdão pelos teus pecados? Porque tem pessoa que acredita que precisa pedir perdão dos pecados uma vez por semana. Ou uma vez por mês. Ou uma vez por ano. Você tem que pedir perdão ao Senhor todo o tempo. Porque todo o tempo a nossa natureza humana, ela quer se manifestar em nós. A Bíblia nos fala justamente isso, que há uma guerra no nosso interior. A nossa carne briga contra o Espírito, e o Espírito briga contra a carne. Há uma guerra, a carne quer de todo jeito vencer.
nós temos que guerrear. Por isso nós temos que pedir perdão em todos os momentos. Eu vejo aqui, irmãos, um convite para uma vida, um viver na presença do Senhor, além dos obstáculos. Hoje Deus está convidando você a viver uma vida além das muralhas. Sem dedicação, irmãos, nós seremos apenas meros religiosos. Se você não se dedicar, você vai ser um religioso. E eu quero te dizer uma coisa, um religioso não vai ao céu. Não vai ao céu. Deus quer que você seja muito mais do que um religioso. Nós somos aqueles que experimentamos a libertação do Egito, do pecado, a providência no deserto, quando faltou água, faltou alimento, Deus proveu. E apesar de atravessarmos o deserto seco, como foi o caso de Israel, aqui nos dias de Josué, quando nós vemos a altura dos obstáculos, quando eles atravessam o Jordão, eles olham para aquela muralha, eles poderiam ter dito, meu Deus, nós não vamos conseguir. Essa muralha é impossível. A Bíblia diz, irmãos, que a muralha de Jericó, que sitiava a cidade, ela era tão espaçosa, tão larga, que carruagens passavam por cima dela. Era uma espécie de uma estrada sobre o alto monte. Forte, para que os inimigos não tomassem a cidade. Nosso Deus gosta dessas coisas. Uau, eu fico fascinado, irmãos, com o agir de Deus. Ele gosta das coisas impossíveis, para mostrar que quem é o Deus do impossível é Ele. Não há impossível na sua vida que Deus não possa operar e fazer um milagre. Não há. Deus fez isso sobre o povo de Israel, o seu povo. Diante daquelas fortalezas, eles simplesmente confiaram. Fizeram direitinho à risca o que Deus havia dito. E eles foram vitoriosos. Conseguiram ultrapassar aquela muralha. Aleluia. Quando Josué convida o povo a se santificar, ele estava convidando o povo de Israel a avançar. Avance. Mas isso só seria possível se eles saíssem da superfície do relacionamento deles com Deus e fosse mais fundo. Você quer ver as maravilhas acontecer na sua vida? Você quer ver o poder de Deus descendo sobre a tua vida, operando na sua vida? Nós temos que sair da superfície do relacionamento nosso com Deus. Essa semana que passou, houve um chamado de Deus para a igreja. Não sei quantos atenderam esse chamado. Eu sei que muitos atenderam. Mas eu sei também que o chamado não era para alguns, o chamado era para todos. Olha só, imagine se no meio de Israel, uma família ou outra falasse, vão vocês, porque nós estamos muito cansados hoje. Vão vocês, porque nós somos, a nossa família, o nosso povo aqui é muito pequeno, nós não temos nem muito fôlego para gritar. Vão vocês. Vão, a gente fica no apoio, a gente vai torcer por vocês. Imagine se alguém do povo de Israel falasse assim, não, nós cremos na palavra de Deus, é isso mesmo, Ele mandou, vão mesmo, vão, nós estamos na torcida, façam, nós vamos conseguir, mas não fazem nada. Eles não conseguiriam, a mensagem, a palavra do Senhor é para todos, santifiquem-se hoje todos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas a todos.
O chamado de uma vida de oração em um determinado momento da nossa história. Orar sempre, a Bíblia diz, Paulo fala em Tessalonicenses, orai sem cessar. Mas há momentos que tem uma palavra específica. Há momentos que vem uma decisão do Espírito e diz, façam isso. E aí é a hora de nós obedecermos. Aí é a hora de nós fazermos as loucuras que só nós cristãos sabemos fazer pelo Senhor. Orar de madrugada, todos, porque é algo que Deus vai fazer nesta semana. Todos se reúnem. Há um esforço. Não vai ter desculpa, mas eu trabalho. Às 4 da manhã eu acordo cedo, como às vezes eu ouço alguns dizer para mim. Não é fácil viver a vida que eu vivo. Santifique-se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Santifique-se hoje, porque o Senhor fará coisas tremendas na nossa vida. Nós temos que mergulhar numa vida de dedicação. O domingo é o dia do... O domingo é o dia do... Isso fui eu que inventei alguns dias atrás. O que você acha? Qual é a sua convicção sobre isso? A Bíblia que eu creio, ela diz que quem falou isso é o Senhor. Há um dia da semana, que no nosso caso nós escolhemos o domingo, separado para o Senhor. Eu entendo perfeitamente que houve muitas mudanças na história da igreja. As pessoas trabalham de domingo, precisam levar o alimento de cada dia, já não conseguem mais ficar o dia inteiro em casa. A vida, muito para alguns, ainda continua igual num domingo. Mas em alguns momentos do nosso dia, do Senhor, tem que ser guardado para Ele. Então o mínimo que nós podemos fazer, o mínimo é nós não deixarmos de nos congregarmos na presença do Senhor. É não deixarmos de guardar esse dia para pensar nas coisas que Ele tem feito por nós, que Ele está pedindo para nós, que Ele vai fazer por nós. É me santificar, é eu estar mais atento ao que Deus está falando, buscar a palavra, mas o diabo, ele achega na nossa história e lá vem ele. Não é bem assim, você pode sim, não foi bem assim que Deus falou, você pode sim faltar um domingo ou outro. Eu não estou dizendo, querido irmão, por favor, que você não possa um domingo não vir à igreja, por favor. Mas a questão é que nós temos que estar atentos aos convites do nosso inimigo. Às desculpas que ele nos oferece para nós darmos a Deus. Agora estou falando só do dia do Senhor, mas santificar não é só no dia do Senhor, é no dia a dia. Nós somos crentes até que horas? Essa semana eu estava no supermercado. Tem um pastel fritando aqui, irmão. Se der para desligar a banha, vai ficar legal. Eu estava no supermercado e um caixa estava bem vazio. Eu estava meio desconfiado. E aí eu entrei na fila, tinha 3 pessoas na minha frente, com poucos produtos. Tinha uma moça que tinha um pote de margarina. Eu falei, batata, essa aqui vai ser rápida. A outra fila, o outro caixa estava vazio, não tinha ninguém trabalhando. Mas havia uma moça do mercado rodeando, e parava ali, mexia no caixa, e eu pensei, rapidinho vai abrir esse caixa. E eu vou ficar aqui esperto, porque a hora que abrir esse caixa, eu entro. Eu acho, Guto, que esse barulho é do teclado. Era bom cortar e verificar direitinho. Provavelmente seja o cabo. Aí eu fiquei olhando o caixa, e aí não deu outra. A moça veio e disse, caixa livre. O que eu fiz? O que você acha que eu fiz? O que você teria feito? Talvez a mesma coisa que eu
ameacei a fazer. Eu me preparei para ir para o caixa, daí o Espírito Santo foi mais rápido do que eu. Ele disse ao meu coração, não é a sua vez. Tem alguém na sua frente. Porque não abriu para você, abriu para todo mundo. E aí eu chamei a senhora que estava com uma cestinha na minha frente, falei, senhora, pode ir, pode ir. Aí ela olhou para mim assim, obrigado, e foi. Ela estava na minha frente. Ah, você pode dizer, não, pastor, mas também não podemos ser desse jeito. Deus coloca as bênçãos na vida de todo mundo, é chegar e pegar. Não, você é um cristão, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Você precisa ensinar as pessoas que ainda não aprenderam como viver da forma que agrada a Deus. Não tem outra forma, a igreja foi levantada para ensinar a nação, para ensinar as pessoas a viverem da forma correta. Se nós não aprendermos isso diariamente, principalmente quando é o Espírito Santo que está falando ao nosso coração, nós não vamos conquistar as bênçãos que Deus tem para nós nunca. E aí a senhora foi e eu fiquei na minha frente, ficaram dois. Um senhor esperando o cigarro e a moça com a margarina. Eu fiquei na minha, a senhora foi. Aí daqui a pouco a mocinha da margarina resolveu sair da minha frente, não esperou eu falar a mesma coisa, e foi lá na fila. Aí eu peguei naquela mesma hora, é uma guerra, você precisa perceber isso, porque dentro de você há o espírito e a carne, há uma guerra, estão militando ali, ó. Aí a hora que ela saiu, a minha carne se revoltou. Olha só, fração de segundos isso tudo. Mas olha só que folgada. Você deixou a mulher, ela já foi também. Não é justo isso. Olha o diabo como ele faz. Não é justo isso. E aí eu estava quase acreditando que aquela mulher, que aquela moça, ela estava agindo errado. Aí o mesmo Espírito falou assim, mas espera um pouquinho. Você não aprendeu a lição ainda? Quem estava na sua frente? A senhora e ela. Então, quem tem direito no caixa livre são elas. Antes de você, porque você chegou por último na fila. Sabe, irmãos, eu sei que muitos de vocês podem não concordar comigo, eu nem espero que você concorde. Mas se você concordar comigo, que nós como igreja é que damos o passo, nós como igreja do Senhor é que ensinamos as pessoas a serem diferentes. Se você como igreja entender que é nós como igreja que vamos determinar como a nação vai ser, como o país vai ser, então eu já estou muito feliz, muito grato a Deus por isso. A grande questão é que nós temos que estar atentos a ouvir a voz de Deus. O povo de Israel aprendeu a ouvir a voz de Deus. Era para todos. Todos vão fazer. Deixe a vida de vocês de lado. Tem um chamado de Deus, estamos juntos. Vamos orar porque a igreja tem uma conquista esta semana. Estamos juntos todos, orando juntos. Se não pode naquele horário, ora no outro horário, mas o propósito é o mesmo, estamos juntos. Josué está dizendo para Israel, olha, vocês vão conquistar a promessa de Deus, mas tem algumas coisas na vida de vocês que não podem entrar lá. Precisam ficar para trás. Se você quer subir de nível na vida espiritual, algumas coisas precisam ficar para trás. Se você quer experimentar as maravilhas que Deus tem para você, algumas coisas precisam ficar para trás da sua vida. Então, não vou ser eu que vou dizer para você o que é que tem que ficar para trás, porque esse é o papel do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai dizer a você, querido irmão, o que é que você precisa deixar para trás. O que é que você precisa abandonar, quais os argumentos, quais as desculpas. Porque o Senhor quer fazer maravilhas na sua vida amanhã. Aceite o convite hoje, para amanhã você viver um tempo
maravilhoso. Amém? A melhor estratégia para nós conquistarmos em obediência, para nós termos vitória e milagres, é isso que Deus está nos falando agora, está nos convidando a viver esta vida diferente. Esse convite era um incentivo para Israel viver o melhor tempo da vida deles na terra da promessa. É impossível, irmãos, você viver uma vida vitoriosa sem santidade. Impossível. Sem dedicação ao Senhor, é impossível. A promessa era exatamente essa, dependia agora somente de Israel obedecer ou não, pegar ou largar. As maravilhas, as vitórias que Deus havia garantido para esse povo, estavam ali, mas eles precisavam buscar a santificação. Sem essa dedicação, a derrota era certa. Não eram guerreiros, não eram as armas, não eram as melhores estratégias daquela época que garantiriam a eles a vitória. Por isso eu quero te dizer uma coisa, não há nenhuma capacitação intelectual que vai garantir a sua vitória. Não há nada, nenhuma boa estratégia que vai garantir a sua vitória. Você pode ter os melhores cursos, as melhores escolas, os melhores treinamentos, as melhores faculdades da sua vida, mas se você passar por uma única faculdade, que é a faculdade da presença do Senhor, da obediência a Deus, você não vai conquistar. Não vai conquistar. Para nós hoje não é diferente. A santidade também, para nós hoje, assim como foi para Israel, prepara o ambiente para as maravilhas que vêm amanhã. A santidade hoje prepara o ambiente para as maravilhas que vão chegar amanhã na sua vida. Viva um viver santo. Comece a deixar algumas coisas que você tem feito, que tem entristecido o Espírito Santo de Deus. Pastor, já faz algum tempo que eu venho me esforçando para deixar, mas eu tenho tido quedas. Não desista, porque o Espírito Santo ainda continua operando na sua vida. Ele não desiste de você. Não desista. Continue firme. Ainda não venceu. Eu tenho muitas áreas na minha vida que eu ainda não venci. Mas eu estou firme, na certeza de que o Espírito Santo que habita em mim não me deixou, e Ele continua, porque a palavra de Deus nos diz que aquele que começou a boa obra em vós, Ele vai completá-la até a vinda do Senhor. Ele não desiste de você. Jesus não te abandonou, não vai te abandonar. Você que muitas vezes corre o risco de abandoná-lo. Seja firme. Não podemos usar essa palavra e dizer, então, já que é assim, se eu fizer alguma coisa e falhar e pecar, está tudo bem. Você precisa viver uma vida de santidade. Deixe, abandone o pecado. Se esforce para isso todos os dias da sua vida. E eu quero encerrar dizendo justamente isso, que aquilo que fazemos hoje define o que vai acontecer amanhã. O que Israel precisava fazer naquela hora era o que definiria o que eles iam viver e experimentar no dia seguinte, pois essa foi a determinação de Josué. Querida igreja de Cristo que me ouve nessa noite, aqui ou em qualquer lugar desta cidade ou do mundo, hoje é uma oportunidade que Deus nos dá de preparação. Preparação. Em todo o mundo, as melhores oportunidades são para os que estiverem ou estão ou estarão preparados. Agora, como é que eu me preparo? Buscando a Deus. Buscando ao Senhor. Tem pessoas que dizem, o futuro
pertence aos mais preparados. Isso é uma declaração humana, obviamente, que não podemos de maneira alguma jogar fora esta declaração, mas nós precisamos entender que Deus é aquele que vai nos ajudar a estar preparados para conquistar aquilo que Ele espera nos dar, aquilo que Ele tem planejado nos dar. Amanhã é uma oportunidade de ação. O que Deus vai fazer amanhã? Imagine aquele povo de Israel, diante daquela situação. Imagine para Josué. Josué tinha um povo insubmisso. Israel não era fácil não, irmãos. Um povo insubmisso. Um povo instável. Um povo que reclamava em todo momento. Josué viu isso quando Moisés liderava Israel. Estavam querendo comer, estavam enjoados do maná. Deus manda codornizes. Acrescenta na dieta deles carne. Enjoamos de carne agora. Nós queremos outras coisas. Melhor é que tivéssemos lá no Egito, que as cebolas do Egito são melhores do que carne de codorna e maná. Sempre reclamando. Sempre murmurando. Era assim, Josué estava diante desse povo, dessa nação. Mas Deus estava colocando um amanhã cheio de promessas diante de Josué e diante desse povo. Farei maravilhas em vosso meio. Deus estava dizendo para Josué, Josué, eu vou fazer maravilhas no vosso meio. Diga comigo, eu farei maravilhas amanhã. Eu farei maravilhas amanhã, se hoje eu andar na luz de Cristo. Aleluia. Fique em pé nesta hora. Santidade, irmãos, é uma decisão. Ninguém pode ser santo por você. Lembre que eu estava falando de santidade no aspecto de separado, apartado, consagrado para ser usado a Deus. É nesse aspecto que é o ser santo que eu estou falando. Ninguém decide ser santo por você. Ser santo é pessoal. Você que precisa decidir. Não basta querer, ter vontade de ser santo. Você precisa decidir e ser separado. Feche os teus olhos, por favor. Pede a Deus agora, nesse momento, com toda a sinceridade do seu coração. Diga para Ele, Senhor, eu estou aqui nessa noite, e a Tua palavra está me falando, que o Senhor espera de mim, que eu reveja algumas coisas na minha vida, algumas coisas que eu tenho feito, Senhor, que tem ainda me mantido distante do centro da Tua vontade. Eu ainda estou num nível de uma vida espiritual que está ainda um pouco distante da vontade do Senhor. Eu tenho tido muitas lutas, Senhor. Tenho passado por muitas batalhas. Tem muitas muralhas, Senhor, na minha frente. Tem muitos desafios diante de mim, Senhor. Eu tenho me metido em situações que têm me colocado numa dificuldade muito grande. Mas a Tua palavra diz que nós podemos buscar o Senhor. Nós podemos nos consagrar ao Senhor hoje. Porque isso te agrada e porque amanhã o Senhor quer fazer coisas grandes e tremendas na minha vida. E eu te peço, Senhor, que o Senhor me ajude nesta hora a abandonar os meus maus caminhos.
Senhor, em nome de Jesus, me ajude hoje a estabelecer, a determinar que eu vou viver uma vida consagrada em Teu altar, Senhor, na Tua presença, não só hoje, mas todos os dias da minha vida. O Senhor vai ter a minha vida à disposição para o Senhor me usar, porque eu amo a Ti e eu quero viver para sempre contigo. Faça esta oração com toda a sinceridade do teu coração nessa noite. E Deus, o nosso Deus, vai derramar graça e bondade sobre as nossas vidas.